Olá, estamos começando hoje uma série de podcasts em comemoração aos 60 anos da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém. Hoje a nossa querida Rural de Santarém 91.1 FM. Queremos agradecer a Dom Irineu Roman, o nosso arcebispo metropolitano de Santarém, que é o presidente do Sistema Arquidiocesano de Comunicação, ao diretor-geral deste sistema, que é o padre Rui Barbosa, e à gerente administrativa Maria Bittar, por nos possibilitarem uma série de 13 podcasts que abrem as comemorações dos 60 anos da Rádio Rural. Aqui no estúdio, 3 convidados especiais que hoje não falarão apenas da história da Rádio Rural, mas dos primórdios do rádio em Santarém. O jornalista J. Ninos, que está aqui, que tem uma história bonita que vai contar para a gente com a Rádio Rural, mas antes também com o seu sonho com a televisão, com o rádio e ainda militando até hoje na história da comunicação em Santarém. O Edinaldo Rodrigues, que é recém-doutor formado pela UFOPA, que tem uma série de pesquisas e um amor assim, bem estreito com a Rádio Rural, mas antes começou na escola do rádio, que era conhecida Rádio Clube. E Lucineide Pinheiro, que além de ser doutora da UFOPA, professora e secretária municipal de educação, foi uma das primeiras locutoras do Rádio Santareno, trabalhando na Rádio Clube, sucedendo aí trabalhadoras do rádio que vieram antes dela, e que tem uma história bonita para contar sobre esse protagonismo feminino, que é uma luta incansável da mulher no rádio, na comunicação, na educação, no mercado de trabalho, na vida pública, na vida política em nosso país. O podcast está só começando, aqui 60 minutos podcast em comemoração aos 60 anos da Rádio Rural de Santarém. Eu sou o professor Everaldo de Souza Cordeiro, estou no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, ligado a um grupo de pesquisa STED-BR, que é História, Sociedade e Educação no Brasil, e também começando um novo grupo de pesquisa sobre educomunicação socioambiental. Essa interface entre educação e comunicação nos proporciona começar essa série de podcasts para abrir as comemorações do aniversário de 60 anos da rádio, que começou como Rádio Educadora, a Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém, e que hoje migrou para FM e se chama 91.1 a Rural de Santarém. Trazemos convidados especiais ao longo destes podcasts para contar um pouquinho da sua experiência com o rádio em Santarém e, de maneira especial, do rádio na dimensão da Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém. Hoje, aqui conosco, nos novos estúdios da Rádio Rural, nós temos João Geórgio Ninos, que você também é um dos aniversariantes, porque faz parte dos 60 anos da Rádio Rural de Santarém. Bem-vindo, Jota. Obrigado, Everaldo. É uma honra para mim estar aqui e vamos participar desse podcast de 60 anos da Rural. É sempre bom a gente voltar no tempo e poder se sentir também como um membro dessa família que se criou há 60 anos. Manuel Edinaldo Rodrigues, doutor Edinaldo, recém-formado pela UFOPA também no PPGE. Bem-vindo. Oi, Everaldo. Eu é que agradeço. Estou muito satisfeito, de participar. Considero que 60 anos da Rádio Rural é uma data realmente para dialogarmos sobre a importância desta emissora e vamos em frente. Só corrigindo, eu disse PPGE, mas você veio de um outro programa, que é o Educa Norte, que é o PGEDA. É, o PGEDA. Isso. A terceira convidada, hoje nós não começamos pelas mulheres, mas queremos concluir aqui, é Raimunda Lucineide Gonçalves Pinheiro. Que alegria receber você aqui, que à época era conhecida como Lucineide Brito. E hoje é a nossa querida Lucineide Pinheiro. Bem-vinda. Que alegria, Everaldo, estar nesse momento aqui, participando desse momento histórico, ao lado de pessoas tão ilustres, que têm uma história bonita no Rádio de Santarém. Dizer que é uma felicidade poder acompanhar esse momento e estar aqui com você, que está fazendo essa produção tão extraordinária. Antes de começarmos este podcast número 1, a gente até falava da saga nordestina, mas hoje você abre esse podcast falando para a gente qual é o marco zero mesmo do rádio em Santarém. Como é que começa a história de Santarém com sua primeira emissora de rádio, de acordo com suas pesquisas? Olha só, 15 horas do dia 24 de outubro de 1948 vai ao ar a Rádio Clube de Santarém, a famosa PRC5. Esse horário ele marca o início da programação da Prefeitura de Santarém sobre o primeiro centenário da cidade,
E a inauguração da emissora, ela faz parte exatamente da programação da prefeitura e inicia, interessante, com a transmissão de um jogo de futebol entre o selecionado de Santarém e o Paysandu de Belém. O resultado desse jogo, é importante dizer, ficou 3-3, né? E o pessoal antigo dizia assim, olha, o pessoal do Paysandu aliviou e tal, para não fazer feio, mas o selecionado de Santarém, a história conta que era top, era muito bom e realmente só não ganhou o jogo porque o Paysandu também na época era um time muito bom. Ninos, comentando este fato histórico, eu ouvia, e eu gosto sempre de trazer o senso comum também para o rádio, porque o ouvinte ele tem a sabedoria do cotidiano. Eu ouvi, mas eu gostaria que você ou o próprio Edinaldo comentasse que antes de uma rádio propriamente montada, com estúdio e tudo mais, havia um serviço volante que pode ser considerado as origens do rádio em Santarém também? Com certeza, é o que as próprias pesquisas do Edinaldo indicam isso, né? Alguns serviços volantes que existiam aqui, próprio pessoal da família Guarani, né? Da família da empresa Guarani. Só um adendo à informação do Edinaldo, à época se comemorava o aniversário de Santarém em 24 de outubro, que era o centenário de transformação, elevação de vila para a cidade. Só anos depois, nos anos 80, no final dos anos 70, que se chegou a data de 22 de junho. 22 de junho, né, como sendo a data em que chegou aqui o padre Felipe Bettendorf. Muita gente, inclusive, questiona isso, mas isso é assunto para outro podcast. É verdade. Mas, enfim, então estávamos na comemoração dos 100 anos de fundação da cidade em 24 de outubro de 48, porque ela foi fundada, ou melhor, foi elevada à condição de cidade, né, em 1848. Então, a prefeitura fez toda a programação e nisso já havia todo um trabalho de se botar em funcionamento essa rádio. E foi isso tudo que o Edinaldo falou aí. E realmente todas as emissoras, se você for olhar a história de todas as emissoras pelo Brasil, geralmente elas começam de uma forma, como dizer assim, muito amadora, porque ninguém está conhecendo ali, né? A gente vai ver que a primeira rádio no Brasil é 1922. Na época do centenário da independência. Exatamente. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né, que foi um empreendimento muito pessoal de Roquete Pinto, tinha o apoio do Henri Morise, né, e de dois eram da Academia de Ciências. E elas nascem como rádio clube porque os ouvintes pagavam uma taxa para poder ouvir essa exatamente, são as rádios associadas, né? Sabe qual é a minha maior curiosidade? É que se Santarém, antes da sua primeira rádio, ouvia rádio. É uma curiosidade boba, mas com certeza existiam essas influências de fora para se ouvir. Mas era difícil para ouvir, né? Por exemplo, uma pessoa que era uma figura famosa, Zeca BBC. E esse apelido tinha a ver porque ele sintonizava a BBC de Londres. A BBC e saía espalhando para todo mundo as notícias que ouvia na BBC de Londres. Que conseguia por ondas curtas, né? Porque se pegava por ondas curtas. Então, quer dizer, o início de ser ouvinte em rádio aqui, e isso nós estamos falando antes de 48, tinha isso aí. As pessoas conseguiam, mas eram poucas pessoas, porque também para você ter esse equipamento, para você ter uma antena grande, para poder ouvir em ondas curtas, uma rádio de fora, internacional, então começa a partir daí, né? O rádio, ele tem, o som volante independência, né? Ele que antecedeu a Rádio Clube, funcionava na residência do Jonatas de Almeida e Silva. Sim, aqui no centro da cidade. Ali na 24 de outubro, ali perto ali onde um pouquinho para lá do fim do mundo, né? É longe, né? Fim do mundo. Teatro Vitória. Por ali. Exatamente. Então, ali morava o Jonatas de Almeida e Silva e foi lá instalado tanto o Som Independência, né? Que era o som volante, que ele ia ao ar algum tempo, né? Só a serviço ali do comércio. E depois a rádio, que também é um empreendimento do Jonatas de Almeida e Silva, né? Ele era advogado e quando a emissora foi ao ar, ele era vereador. Né? E hoje, para quem não sabe, é o nome do nosso terminal rodoviário, Jonatas de Almeida e Silva. Mas, geralmente, esses grandes espaços ganham o nome de uma personalidade, só que com o tempo ninguém mais chama. Eles são só terminal rodoviário. Mas é terminal rodoviário Jonatas de Almeida e Silva. Exatamente. E nós temos aí
registros dos primeiros locutores, com certeza, na obra que você publicou e nas pesquisas que você fez, né? Sim, Os pioneiros, sim. porque, como disse o Jota, tudo de maneira muito amadora, eu fico imaginando essa forma de locução como era feita, né? O Santarém também copia aquela coisa que vem lá do Rio de Janeiro, né? E nós temos em Santarém o pai do rádio, né? Que é o Osmar Simões. Osmar Simões é um belenense que vem para Santarém trabalhar na Caixa Econômica, né? Lá em Belém ele já trabalhava na Rádio Clube do Pará, né? E aqui em Santarém ele vai para a Rádio Clube, né? Pode ser considerado o primeiro locutor, então, de Santarém? Veja bem, os primeiros locutores, né, o primeiro locutor mesmo que usou o microfone foi o Elia Ribeiro Pinto, porque foi ele que fez a transmissão do jogo entre o Selecionado de Santarém e o Paysandu, né? Ele era um tipo de chefe de gabinete do Aderbal Caetano Corrêa, que era o prefeito na época, né? Mas ele era um ótimo orador, né? É que ele falava mais para o prefeito até, porque o prefeito não tinha capacidade de falar. Exatamente. Ele que ia representar o prefeito. Ele narrou um jogo de futebol. Estou falando daqui do Ivaldo Fonseca Sim. e outros grandes narradores. É muito difícil narrar jogo de futebol. Ele narrou aquele jogo, então. Exatamente. Ele foi um dos primeiros, né? Olha, eu identifiquei por décadas, né? Por período. Por exemplo, aqui... no meu artigo que eu assino aqui nesse livro, A Pérola do Tapajós em Prosa e Verso, a academia ela publicou um livro desafiando os acadêmicos a contar a história de Santarém em detalhes, né? E cada um daqueles que tinham seus estudos e pesquisas assinou um dos artigos, né? Para contar a história mais em detalhes. Por exemplo, a história do rádio em Santarém, ela tem a ver um pouco com a história da cidade, né? A partir do momento que instala a primeira emissora, depois vem as demais e tudo, e essas emissoras elas ajudam a difundir essa história, a contar essa história, né? É como se a cidade nascesse com o rádio nascesse com a cidade, nesse sentido de elevação da categoria de vila para a cidade. Considerando esse período, de 1948 em frente, né? Que a história de Santarém vai bem mais atrás e nós também, que somos nativos, achamos que a história de Santarém é bem mais lá atrás do que foi contado a partir da chegada do Pedendal. A gente vai voltar a essa história, mas eu fico imaginando uma garotinha alenquerense que hoje tem o título de cidadã santarena, portanto você é alenquerense e santarena, Lucineide. Você ouvia que rádio em Alenquer que te levou a esse encantamento de depois, décadas depois, publicar Sofia e a Rádio Castanheira, que você conta a história de uma menina curiosa dentro da floresta que era apaixonada por rádio. Antes de ser ou de chegar a ser a locutora de sucesso da Rádio Clube ali de 76 a 79, como era essa garota e como era o rádio no teu imaginário lá em Alenquer? Eu morava na floresta, Everaldo. Meu pai era um ouvinte de rádio, ele ouvia a BBC de Londres também. Então, nós sabíamos tudo que estava acontecendo no mundo, porque logo na madrugada meu pai já ligava o rádio. E escutava todas as notícias do dia, logo cedo, antes de ir para a roça. Então, nós ouvíamos música, nós ouvíamos notícias, sabíamos o que estava acontecendo. E era um rádio bem grande, bem bonito. Ficava no centro da sala, depois... O meu pai tocava violino também, então ele gostava muito de ouvir as músicas ali e me incentivava muito a acompanhar. Eu sempre muito pequenininha ainda, já acompanhando isso, e passei a desenvolver um grande amor pelo rádio. E eu tinha uma curiosidade enorme. Eu queria saber como é que a voz chegava ali, como é que saía daquele instrumento. Então eu tinha muita curiosidade. E eu acompanhava e começava a brincar de rádio na escola com meus colegas. Eu inventava uma brincadeira, usava as caixinhas de fósforo também e botava uma linha, estendíamos a linha o máximo possível e falávamos ali como se fosse no rádio. Parece que o padre Landel de Moura, que que antecedeu o Marconi na criação do rádio, que o Brasil cria, né? Mas o Marconi patenteia lá fora, né, na Itália. Você fazia essas experiências com que idade, mais ou menos? Eu lembro disso, eu era muito pequena ainda. Eu comecei isso desde garotinha, brincava assim. Nós brincávamos na escola? Já brincava assim, acompanhando. Eu comecei muito cedo ir para a escola, que era com a minha mãe, era professora, foi minha primeira professora em casa, né? Então eu aprendi a ler em casa. E depois a escola era mais próxima, que era da casa da minha madrinha. Então, nós começamos a fazer essa brincadeira com os meninos logo cedo, antes mesmo de estar ali na escola. Depois, nós começamos a brincar com os coleguinhas de escola fazendo isso.
Quando eu vim para Santarém, eu fui morar no bairro da Liberdade. E então ali também era algo muito interessante, esse movimento de comunicação, né? Quando eu cheguei aqui já tinha rádio rural. Porque E- você me permite fazer um parênteses, né? Ela é discípula nesse aspecto de Edilberto Senna e Eunice Senna, Frei Leão, aquela Leão. turma que começava a organizar as comunidades eclesiais de base Exato, com as SEBs e incentivar o protagonismo da juventude, exatamente. Mas eu já era ouvinte da Rádio Rural também, porque a família da minha mãe morava aí em Santarém. E aí as mensagens que chegavam lá em casa eram através da Rádio Rural. Então eu já amava essa emissora, porque era uma forma de comunicação também com a cidade, aqui em Santarém, né? E as mensagens que ouvimos, as músicas, os lançamentos já começamos a ouvir também nacionais agora, né? Já através da Rádio Rural, as mensagens, a festa de aniversário com a mensagem chegando na nossa casa e tudo isso mais, né? Então, Antes de voltar para os dois, eu tenho uma curiosidade, se eles tiverem também eles podem perguntar, mas eu gostaria só de lembrar que Dom Lino, nosso saudoso Dom Lino, lhe incluiu oficialmente na Rádio Rural como membro do Conselho de Radiodifusão que a Diocese, então Diocese tinha. Mas talvez a curiosidade deles, e que você vai contar pra gente, é como essa garota sapeca, que andava quilômetros para estudar, a gente conhece um pouco da tua história lá no interior de Alenquer, foi convidada para ser locutora de rádio, da Rádio Clube. Não sei se é a mesma curiosidade, não sei se você ia fazer essa intervenção. Depois que ela responder essa, aí vocês podem também interagir com bom, eu já estava envolvida com um grupo de teatro também, né? Com esse movimento todo, esses grupos de teatro. E aí escrevia muita carta para o rádio. Eu lembro quando a rádio estava no Salé, a Rádio Clube de Santarém, né? No Salé, um estúdio lá no bairro do Salé, que ficava mais ou menos próximo à minha casa ali. Então nós levávamos muitas cartas. Mas eu lembro em todos os lugares que a rádio ficou também, né? No edifício Augusto Coimbra, né? Eu lembro disso porque levava cartas também para a rádio, pedíamos música e contávamos algumas histórias também. Não tinha televisão, era Não tinha nem televisão. internet, era Era o rádio era o realmente, rádio né? que permeava o imaginário Exatamente. popular, né? E também a parte de orações, de novenas, tudo isso nós acompanhávamos também da Rádio de Belém. E a Rádio de Manaus também, a Rio Mar de Manaus, era uma rádio muito presente também. Nacional de Brasília. A Nacional de Brasília, que eu também fiz o repórter da Amazônia para a Nacional de Brasília com o Hilton Fernandes, né, durante algum tempo. Foi mesmo? Sim. Olha, eu não sabia. E algumas histórias que vamos contar aqui, né? Ela não foi só locutora local, ela foi nacional. Então, eu levando cartas para a rádio e eu muito curiosa para conhecer a rádio, eu conheci a Ruth Santos. Então, quando eu conheci a Ruth... Ela foi a pioneira da sim. locução feminina? A Ruth era locutora, e a Ruth foi tudo no rádio, né? Desde discotecária, recepcionista, ela fazia de tudo, administradora, locutora. A Ruth foi uma pessoa muito importante para o Rádio Santarém. E ali, a minha amizade com a Ruth, eu muito pequenininha, indo ali, ela via as cartas, como eu levava muitas cartas, e fazia que outras pessoas escrevessem cartas também para a rádio, né? E passasse a ouvir. Então, eu gerava ouvintes para a rádio também, nesse movimento, com a juventude, com a criançada ainda, quase adolescente. Cartas, na época, escritas à mão, eram a comprovação de audiência. Exatamente. Pela quantidade de cartas. A quantidade de cartas era a comprovação de audiência. As emissoras tinham um espaço ali, e Cada locutor tinha lá o seu nomezinho, lá a sua caixinha, e quem demandava de maior número de cartas também facilitava a questão do patrocínio. Ela falou da Ruth Santos. Nas suas pesquisas, você gostaria de fazer alguma observação da presença feminina no rádio Santarém? Sim, é importante dizer que, assim como quase todos os segmentos, o rádio também foi muito machista, né? Essas pessoas que conseguiram protagonismo no rádio, como a Ruth Santos, que foi a primeira aqui em Santarém, ela veio da propaganda volante, né? Do som de volante. Ruth Santos era santarena? Santarena, se filmou no rádio da primeira geração, né? A professora Lucineide. Então, na pesquisa aqui, daqui a pouco não tem como a gente ler o nome de todo mundo, que são muitas pessoas, né? Mas são pouquíssimas mulheres, né? Então, de um universo de 100 nomes masculinos, aparece 3, 4, 5, né? Então, parabenizar a professora Lucineide por esse pioneirismo, né? E tem mais. Santarém sempre monopolizou toda a região no aspecto cultural e político. Quem veio de Alenquer, de Monte Alegre, de outro lugar naquele tempo, precisava provar muitas coisas para poder
se projetar. O desafio era muito maior. Era muito parecido com quem vem da várzea como eu vim, né? Até hoje, tem que provar muita coisa para dizer que é capaz. Eu quero fazer uma deferência antes de voltar a ela e voltar a um dos campeões de carta que quando eu fui ouvinte do plantão da cidade, era o J. Ninos, ele vai dizer como foi ser campeão de cartas, Bazar Brasileiro e outras coisas. Eu quero fazer uma deferência aqui ao Raik Pereira, porque foi uma das histórias que eu vi de perto, que o padre Gilberto viu, fundou a Rádio Comunitária de Lago Grande, trouxe, hoje é um grande jornalista, eu admiro muito, desses e outros que vieram do interior. Acompanhei a história dele, eu era da Rádio Rural nessa época. Lembro. Gilberto Sena era a pessoa que sempre foi, para mim, uma referência, até hoje né? E ele estava lá no Lago Grande, conheci Raik Pereira e Alessandro lá, e o Edilberto conversou comigo e disse, o que tu acha? Tem futuro? Eu disse, só tem todos. Maravilhoso, né? Aí quando ele veio ser diretor, traz com ele Raik Pereira, traz Alessandro. Eu tenho um respeito muito grande. Gosto da voz, gosto do carisma de jeito. Queria até dizer isso, Ninos, antes de voltar à questão do início da Lucineide, é que nós não só trouxemos locutores do interior para a cidade, como Santarém também exportou grandes locutores, que eu gostaria de você comentasse isso. Santino Soares, o que até hoje faz sucesso no Rio de Janeiro. O Mário Benezari. Era meu tempo, era meu colega contemporâneo. Depois Rádio Rural e depois foi Santarém, ele se destaca. Nós temos grandes nomes que hoje brilham na imprensa em Belém, ou até o Rogério Vão, que eu estava lendo agora em grupo. Continuamos exportando. Hoje nós temos muita gente, por exemplo, da Rádio Rural saiu ultimamente a Vanessa. Vanessa Pereira, que está lá na Liberal. Essa geração agora. Da nova geração. A Marquise Pereira em Manaus também. A Tatiane passou também. E na antiga geração também nomes incríveis, que saíram daqui para outros lugares. Dutra, Santino Soares, Hilton Fernandes. E premiados, que o Manuel Dutra, não sei quantas vezes foi prêmio S, né? Com as reportagens. 3 vezes prêmio S. Então, maravilhoso. Mas aí quando chegou o teu dia do teu teste de falar pela primeira vez? Então, eu cheguei um dia na rádio e sempre tinha uma voz bem impostada, né? Não correspondia ao meu tamanho, né? O tamanho da voz. Você era pequena notável. Então, quando eu cheguei um dia na rádio e conversando ali na entrada, e alguém falou, de quem é essa voz? Alguém lá dentro falou, quem tá falando aí, de quem é essa voz? E chegou de lá e falei assim, garota, quer gravar aqui alguma coisa? Tu quer ser locutora? Eu falei, nossa, mas eu quero muito ser locutora. Vem aqui, vamos gravar. Grava aqui esse texto. Me deu uma fala, assim, na mesma hora. Eu fui lá e gravei. E virou uma vinheta do programa. Na mesma noite começou a sair no programa, à noite, né? A vinheta que eu gravei. E ele falou, olha, vem conversar aqui conosco. E eu já vim conversar no dia seguinte. Comecei com um programa chamado Agenda do Dia. Era só meia hora. Logo 15 para 6 da manhã. Logo depois tinha um momento de jornalismo, eu comecei um programa da manhã no horário nobre, e logo depois eu ia para um outro trabalho que eu tinha, né? E passei logo depois também ter um programa de domingo, né? Eram 2 programas do domingo, o Clube do Guri, que foi, eu acho que o primeiro programa com as crianças dentro do auditório, um programa infantil. Que era bastante interessante, porque as crianças vinham e quem tocava violão, quem recitava poesia, cantava. Lotava o estúdio. Isso não estava programado, nem tinha realmente espaço para tudo isso, mas eles foram chegando, foi espontâneo. Foi muito espontâneo, né? Eu comecei o programa Clube do Guri, daqui a pouco estava cheio de menino na porta, meninas na porta. E eles começaram a chegar. Eu deixei o primeiro entrar, o segundo, depois nós não conseguimos mais parar. Aliás, professora, no Brasil, muitas rádios faziam novelas ao vivo e programas de auditório, e depois vão ter outros episódios desse podcast que vai tratar, inclusive, desse sucesso que foi programa de auditório aqui onde é o Centro de Artesanato Cristo. Cheguei a participar dos programas de auditório, né? Também. Mas nessa época as crianças, então, da Rádio Clube iam para lá. Iam para o programa. Era grande estúdio. Era muito pequeno o estúdio. É menor que o estúdio nós estamos aqui, porque nós tínhamos uma divisão com controlista, então ficava super lotado e as crianças do lado de fora, né? Querendo entrar e acompanhando com enradinhos. Então, depois ia saindo e ia entrando outro, né? Por ficar lotado. Será que algum desses meninos, de repente, depois entrou no rádio? Olha, com certeza. E eu sei que eu encontrei agora, recentemente, no aniversário, uma pessoa que veio falar, olha, eu te conheço há muitos anos, eu te acompanhava no Clube do Guri, eu ia ao programa de rádio, então ainda hoje eu encontro essas pessoas que falam sobre isso, né? Que também se interessaram pelo rádio, pela comunicação,
E foi um momento assim muito interessante, Everaldo. Depois eu passei a fazer também ao mesmo tempo, até no sábado, eu fazia um programa com o Hilton Fernandes, nós gravávamos aqui o Repórter da Amazônia para a Nacional de Brasília. Só tínhamos 2 mulheres. O rádio sempre foi bastante machista, né? Como o colega falou. Então, eram 2 mulheres só. Eu de Santarém e uma moça do Acre. Então, ele era feito por todos aqui os estados da região norte, né? Da Amazônia, né? Mas só 2 mulheres participavam desse grupo. Chegou a sua vez, J. Ninos, a sua história com o Rádio Santarém. Eu li no seu currículo no início, e que esse podcast pode ser visto e revisto, a gente pesquisa, volta, puxa lá, a setinha vai para o início e assiste a parte que quiser, mas você tem uma história muito bonita, que você se enculturou com a sua família, se encarnou, como a gente diz numa linguagem bíblica, né? Se encarnou na realidade e assumiu essa cidade com muito amor. Mas como é que esse garoto, naquela época, descobriu o rádio, ou como te descobriram, né? A Lucineide já contou a história dela, depois eu vou saber a história do Edinaldo, mas a sua? É muito parecido com o que a Lucineide falou, mas assim, eu não tinha nenhuma ligação com rádio em si. Eu morava em Belém, eu tive a sorte de morar num edifício que era o mais alto da cidade. Eu morava no 24º andar, e no 25º funcionava a TV Globo de Santarém, de Belém, né? No caso, na época, era a TV Guajará, que era afiliada só anos depois que a Liberal passou a transmitir o sinal da Globo. Então, a TV Guajará estava em cima do meu quarto, digamos assim. No teu teto lá. No meu teto. Então, eu todos os dias eu subia, não deixavam ninguém entrar, logicamente, que já ocupavam o andar inteiro, mas eu fui fazendo amizade por ali. Daqui a pouco eu estava nos bastidores, assistia lá, começava a ver, curioso. Garoto. Outro 7, 8 anos. Criança, né? E ali você vai crescendo ali, vendo aquilo ali, né? Você vai convivendo com isso, né? Eu assistia na TV ainda em preto e branco, o apresentador do Jornal da Noite, e depois que a gente ia pro elevador para ir passear, encontrava com ele no elevador. Então isso era mágico para mim. O cara tava ali e ainda agora tá aqui. Era uma sorte ter isso. Acho que isso mexeu em mim, logicamente, de você pensar, eu quero um dia ser isso, né? Mas nunca botei na minha cabeça que vou ser jornalista, vou ser radialista, não. Eu quero ser esse pessoal da TV, mais ou menos isso. Tive o privilégio, por exemplo, de assistir a primeira transmissão em cores da Copa de 74, né? Porque as cores estavam chegando no Brasil, e a Guajará convidou todos os moradores do 24º para assistirem o primeiro jogo da Copa de 74, que era a cores. Ninguém tinha TV a cor ainda em Belém nessa época, porque a cor estava entrando. Então, tu vê um menino ali, 74, estava com 11 anos, vendo aquela coisa, aquilo me fascinou. E na escola eu tive a sorte também de ter uma professora que foi escritora, vocês devem conhecer, a professora Maria Lúcia, que foi contista, né? Lucinha, conheci por Lucinha. Ela foi professora minha na década de 70, e ela percebeu que eu tinha talento em escrever e me incentivava. E me colocou a escrever peças de teatro. Eu fiz pecinhas de teatro que davam o que falar no final do ano e tal. Então comecei a escrever pequenos roteiros. Ou seja, a minha área de comunicação, ela começa a surgir desse talento de ler, né? Comecei a ler sozinho. Quando eu entrei para a escola, eu já tinha lido toda a coleção do Monteiro Lobato, então eu tinha uma visão do mundo bem criativo. Quando eu cheguei em Santarém, trabalho com meu pai na lanchonete, que o papai montou aqui em 78, e começo a ver, chegou aqui a primeira estranheza. Não tem televisão na cidade que eu estou entrando. E era aquele estranho, já que a vida todinha. Já que ela vai chegar só 79, né? Isso, 79. Eu cheguei em 78, ela já começou. Foi quando eu comecei a ver os videotapes da Copa da Argentina. Em preto e branco. E era em fase experimental, né? Então, aí o adendo, eu começo a participar de grupos de jovens aqui, e entro em grupos de jovens muito engajados, ligados ao movimento social, e começo a fazer sociodramas, teatro e tal. Ela foi na Liberdade, você foi aonde, seus grupos de jovens? Esse grupo de jovens era aqui na aldeia. Na aldeia, né? Na casa da família Peloso. Aí você vai ver a relação que você tem no passado com a família Peloso, que foi os fundadores do PT aqui em Santarém. E naquela época eu começo a participar desse grupo, e isso me leva ao rádio, porque quando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais vence as eleições com o Geraldo Pastana, e isso eu conto também nesse mesmo livro que está aí, eu também participo com um artigo junto com o Edinaldo nesse livro,
eu entro para fazer o primeiro programa do sindicato, que era o Momento Sindical. Era um programa que passava no domingo, era eu e minha colega naquela época. Isso já na Rádio Rural? Rádio Rural. Era um programa no dia de domingo. A gente produzia esse programa e eram 2 locutores, eu e uma mulher. Nada mais, nada menos do que Raimunda Monteiro, a nossa famosa Raimundinha, a reitora da UFOP. Primeira reitora mulher, né? Da UFOP. Aliás, eu quero fazer aqui também um parênteses, que o padre Edilberto Sena dava muita força para vocês, para criar, inclusive, a chamada Pajussan, que era a Pastoral da Juventude de Santarém. Né? Então, Raimundinha, você e outros tiveram essa efervescência. Aí, nessa época, já havia, digamos, uma certa divisão, porque o padre Gilberto seguia uma outra linha, enquanto que tinha outros padres que seguiam a linha do sindicato. Então, já desse tempo, já havia muitas, digamos assim, conflitos. Então, eu não fazia parte do grupo do padre Gilberto. Numa linguagem acadêmica, já a dialética presente, os contraditórios. Né? Os contraditórios já existiam. Mas, enfim, de qualquer forma, a gente era mais ligado ao padre, no caso, era o padre que trabalha na Transamazônica, e que foi o fundador da Pastoral da Terra, que no caso a CPT, né? Era o padre, me esqueci agora. Também o nome, acho que eles tinham, inclusive, a CPT funcionava onde foi o prédio da Rádio Rural por muito tempo, agora nesse canto. Na época não se chamava CPT, chamava Pastoral da Terra, eu acho. É uma coisa assim, não, Catequese Rural. Catequese Rural, era isso. A gente fazia um trabalho de Catequese Rural, que era a Isabel Amazonas, a Jandira Pedroso, que até hoje acho que está ligada à igreja. Frei Ricardo não estava nessa época? Não era Frei Ricardo, não. Era outro nome, o nome do padre lá. Não me esqueci agora, mas daqui a pouco eu vou ver se eu lembro. O fato é que esse grupo tinha essa relação e a nossa relação era com eles. Através deles, sindicato e tal, e eu vou parar lá, porque eu era um garoto que estava ali no meio. Todos os encontros que eu estava lá, eu era o repórter. Eu estava tendo todo tempo com um gravador, passei pelo momento sindical. Depois de algum tempo, um dia, Dornélio Silva, que tinha voltado para Santarém, era um ex-seminarista, estava trabalhando na Rádio Rural, e aí ia abrir uma vaga de repórter na Rádio Rural. Era o Ribamar Fernandes, era o repórter da Rádio Rural nessa época, no início dos anos 84. E ele chegou lá num grupo que se reunia de sindicalistas e tudo mais, eu estava lá no meio. Gente, é o seguinte, está abrindo uma vaga na Rádio Rural. Vocês conhecem alguém quem tem talento? Pois todo mundo virou Jotaninha. Eu já era conhecido Jotaninha lá na época. Vai lá e faz o teste. E fiz o teste. Esse teste eu até contei de uma forma engraçada, né? Que eu fui personagem da minha primeira reportagem. Quem te avaliava? Era Heriberto Santos, que era o chefe de jornalismo. Grande Beto. Eu saí com a pauta na mão e atropelei um velhinho na rua. E eu acabei sendo o personagem da minha primeira reportagem. Mas isso foi graça no início, para mim foi meio constrangedor e tal, mas tudo bem, o velhinho sobreviveu, não aconteceu nada. Tudo bem, aí eu volto e quem deu a notícia foi o Bena Santana, que já estava lá, o Gerson Gregório também. Eu fui notícia na rádio, todo mundo entrou na hora dizendo, tem um rapaz aqui que atropelou um velhinho atrás da igreja, da diocese. Bena que a gente brinca que estava na inauguração da Garapiripiranga, né? Todo mundo aí, um abraço para ele aí que deve estar assistindo então, a gente. Eu vou para a rádio, começo a trabalhar com apoio do Dornélio Silva, já trabalhando, ele era repórter. Eu tenho uma curiosidade de perguntar quem foi Dornélio Silva, porque o professor Anselmo Colares me disse que veio à Rádio Rural, que eu não sabia também que ele tinha participado do jornalismo, lido notícia, eu até então lembrava do professor Anselmo Colares comentando no Jornal da Guarani. Sim. Mas ele passou por aqui e me confidenciou que foi a seu convite com o Dornélio Silva. Dornélio, então, era do Departamento de Jornalismo? Ele tinha voltado para Santarém, ele tinha sido seminarista, estava em Belém, voltou para cá e foi trabalhar na catequese rural, com as irmãs lá. E depois arranjaram espaço para ele foi trabalhar no jornalismo, junto com o Heriberto. Ele era o redator oficial, era redator Jornal da Manhã. Quando o Heriberto foi ser assessor de comunicação, o Dornélio assumiu. Essa escola de jornalismo era na prática mesmo, porque ninguém tinha curso de jornalismo. Aliás, vocês são pioneiros do primeiro também. A Rádio Clube de Santarém, ela funcionava como uma rádio escola. Geralmente era assim, o pessoal passava pela Rádio Clube e depois vinha para a Rádio Rural. Foi o percurso que eu fiz, segui tantas... Exatamente, E eu também sou desse período, cheguei na Rádio Rural quando o Dornélio havia assumido, né, o departamento de jornalismo. O teu começo no rádio foi pela Rural? Não? Eu já vim da Rádio Clube. Então conta logo como começou lá. Então, o meu acesso ao rádio é interessante.
eu sou da várzea, então a minha mãe, ela era a referência do professor Antônio Pereira lá na região do Ituqui, né? Quando a gente veio para cá, sim, aí ela convidou para ele ser meu padrinho de batismo, né? Ele e a minha madrinha Isaura, né? Que até hoje Já era vereador, né? Certo? ele já era um político, já E era diretor rural, né? renomado, e também ele é um dos pioneiros da Rádio Rural, né? Pois é, bom dizer isso para ficar na história. E vocês eram ouvintes lá no Ituqui. Exatamente. Aí, quando eu vim para Santarém e eu já estava com quase 14 anos, ela disse, olha, é bom a gente conversar com o teu padrinho, ele era chefe de gabinete da prefeitura, que nessa época a prefeitura era o local que arrumava emprego, né? E ela queria ver se ele arrumava um emprego para eu trabalhar. Lá onde é o Centro Cultural hoje. E conversou com ele, e ele disse que perguntou o que eu queria ser, né? Eu disse que eu queria ser locutor. Aí ele me perguntou se eu tinha curso de datilografia. Era dos critérios. Aí, não, então, meu filhado, eu vou lhe ajudar, você vai fazer um curso de datilografia e depois você vai ser locutor. E eu fui, né, animado, porque ajudar naquela época, eu entendia que ele ia ajudar a pagar o curso. Aí não era isso. Aí eu já trabalhava, paguei o curso e o diploma até hoje eu tenho, é desse tamanhão, assim. Era no Jornal da Dark? Não, foi lá no Beco do Norte. Essa era famosa. Não, foi lá no Jornal Dark já era universidade, era lá no Beco do Norte, na Rua do Norte, lá na curso de datilografia da Dona Nega. Aí tá. Terminei o curso de datilografia, botei debaixo do braço um envelopão. Demorei para encontrar um envelope que coubesse o certificado. E era uma sala com várias máquinas, né? Que sentavam do lado. Aí eu voltei para falar com o Antônio, com meu padrinho, sobre o emprego. Aí ele faz um bilhetinho, né, com 2 parágrafos e manda para o Armando Fonseca, na Rádio Clube de Santarém, que era o dono nessa época. Um parágrafo era para ele arrumar um espaço para eu ser locutor na rádio. Eu só era ouvinte, né? Eu ouvia desde lá do Ituqui, eu ouvia a rádio. E sempre gostei de ouvir rádio. Aí o Armando Fonseca me recebeu muito bem, porque eu era afilhado do Antônio Pereira, né? Ele era uma pessoa de referência na cidade. E disse assim, olha, tá resolvido o primeiro parágrafo. Você vai assumir o horário, um programa que é das rádios associadas, Saudade Não Tem Idade, que era de 9 à meia-noite. Ninguém queria esse horário. Porque a cidade nessa época nem ônibus havia, só era até 9 da noite e tal, e o programa começava às 9 e terminava meia-noite. Eu morava na Prainha, aí todo dia eu fazia essa procissão, né, esse percurso entre a Prainha e a Galdino Veloso. Pezão, como diz. A rádio, a professora Lucilene falou agora sobre a FAO, né, lá o Salé, onde a Rádio Clube foi instalada pequeno período lá. Depois veio para Galdino Veloso, né? E foi aí na Galdino Veloso que eu conheci a Rádio Clube de Santarém por dentro. Aí ele disse, na segunda-feira venha para resolver o segundo parágrafo, né, do bilhete do Antônio Pereira, do meu padrinho, que era para arrumar um patrocínio, porque ele disse no bilhete que eu não podia ficar na rádio sem ganhar nada. Aí ele me orientou, ele fez outro bilhete, o Armando Fonseca, e disse assim, olha, vá lá com o Vitório, da Livraria Ática. Eu lembro. Ele vai dizer que já é patrocinador da rádio, mas diga que é para você. Eu vou dizer aqui que é para você o patrocínio. E tem uma coisa, receba por lá, por mais que eu lhe dê o recibo, porque se vier para cá, você não vai receber esse dinheiro. Ele foi assim muito honesto comigo nesse sentido. E o Vitório me patrocinou durante 2 anos na Rádio Clube e mais 6 meses depois que eu vim para a Rádio Rural. E quando você foi ao microfone, você não tinha feito um teste antes, nada? Foi na marra? Não, é porque é o seguinte, na época, os ouvintes eles mandavam as cartinhas, né, pedindo música e contavam as historinhas. Foi aí que eu tive contato com microfone. Não, com a poesia, né? E eu transformava todo o recadinho em poesia. É como se fosse um poema aquilo ali, né? Aí você ganhou destaque. E era o conteúdo. Não foi feito teste, nada não. É porque o horário estava lá, ninguém queria a mim.
Meu Deus. Para mim foi uma... Lembrando do meu teste, que foi com o Arnoldo Campos na Rádio Tropical MQ. A Dira era locutor e trabalhava com ele. Eu queria, fiz lá, peguei uma nota e fiz aquele teste. Aí depois comecei produção independente religiosa, mas na minha época ainda tinha o teste, que tinha que alguém ouvir e dizer se você passava... O Armando Fonseca, doutor Armando Fonseca, mora em Israel hoje. Eu falei com ele não faz muito tempo, né? E por uma questão, né, que a gente escreve aqui no artigo sobre que a rádio ela sai do Augusto Coimbra e vai para o Salé, né? E alguém num grupo lá disse que não era assim e tal, né? Eu disse, mas eu vou questionar o Armando Fonseca. E ele confirmou tudo, como eu escrevi está correto, né? Não tem Depois que ela veio para Galdino Veloso. Exatamente. Ela veio para Galdino Veloso, aí antes da gente chegar ao final, que o papo assim é maravilhoso, mas antes de vocês dizerem assim, nesses 75 anos já completados de rádio, no próximo dia 24 de outubro, a Clube faz, eu disse faria, mas faz 76, que o Nino nos comentasse essa mutabilidade, essa transformação que foi de Clube para Planície lá na Galdino Veloso, depois Ponta Negra, e você comentava antes da gente gravar o paradoxo de que ela hoje como FM se identifica com o tipo que foi da primeira FM, que foi a 94 FM aqui como chegou. A Rádio Clube, com toda essa mutabilidade, ela deixou de existir ou ela ainda existe, na sua opinião? Ela existe enquanto empresa, né? Ela tem o seu nome, mas ela, por exemplo, começou lá com a família do Jonatas Almeida e Silva. Pelo que eu sei, do que eu já li, ela não tinha assim como se diz, não funcionava todo o tempo no início, tinha problemas de energia e tudo mais. Então, na verdade, aquele período ela sempre foi deficitária. Aí vem com esse período do Armando Fonseca, me parece que começam a surgir os nomes que começam a dar à rádio uma certa visibilidade. E com a chegada da Rural, começa a haver uma certa disputa. Tem acirrada disputa, né? Uma acirrada disputa, inclusive, às vezes até um pouco agressiva pelas histórias que eu vi entre um locutor e outro, mas no final se dava tudo bem. Tipo, João Silva de lá, não sei quem daqui, um mandando recado pro outro, alguma coisa assim. Isso a gente viu esse fenômeno quando a Tropical AM chegou aqui também, que a Rádio Rural estava agonizando ali numa crise, né? Mas aí eu pergunto para você, a Clube ela muda de nome, mas continua existindo. Né? Porque aí compra-se a empresa, muda o nome da empresa, passa a ser da empresa da família Pereira, através de um dos filhos, Nivaldo Pereira, que compra inicialmente, muda o nome da rádio, passa a ser Planície. Não sei se já trouxe para cá, para Mendonça, se já, sim, já trouxe Planície. Eles tinham um dos pés. A família tinha antes dela passar a ser Ponta Negra, ela vem para cá como Planície? Com Planície, muda o nome, mas é outra história. Você recomeça, já não é mais aquela Clube lá, ela já muda, porque ela já vai ter uma outra estrutura. Mantém transmissor e torre, né? E a fortaleza dele é que ele faz como a família fez com a 94 FM e a TV Tapajós, porque ele cria não só a rádio, mas a rádio e TV Ponta Negra. Isso. Porque vem o Jorge Mário Cohen, Dira Cordeiro. É a explosão dos anos 80. Né? Pena Lago, que sai... Até 79, você tinha em Santarém duas emissoras, Clube e Rural. Em 79 surge a TV Tapajós e a partir daí é uma atrás da outra. Anos 80, governo Sarney, liberação de emissoras por troca de votos. Nós tínhamos um deputado federal aqui, a Rádio Tropical surgiu dessa forma, entendeu? Pressões contra o prefeito. Eu, inclusive, fui utilizado nisso, porque no caso um queria falar mal do outro, chegava e te incentivava, vai lá e fala mal do prefeito. A gente ia lá falar mal do prefeito, aí o prefeito chega, pô, tá falando... não, mas consegue aquela rádio para mim, quem te dá um jeito nisso? E assim vai. As coisas aconteciam dessa forma. Então, dos anos 80, a década de 80, você tem uma emissora atrás da outra surgindo, tanto de rádio quanto de televisão. Até 79 eram só duas emissoras. E aí, só para completar e enriquecer mais ainda a informação, né? Nesse período que a Ponta Negra entra no ar, ela realmente contrata um time de peso. Sim, ela vem com tudo. Então, veja bem, olha, na nossa pesquisa, Olímpio Guarani, sim, o Ed Ribeiro, né, que saudoso Ed Ribeiro, o Luiz Abreu, Marcos Nogueira, né, e na parte... Não. Milton Correia foi. Aí na parte de esporte, Olímpio Guarani, o Paulo Campos, o Peninha, Povão, né, que já estava, já veio da Rádio Clube. Da Planície, me ajudou. O Domingos Campos, o Cerivaldo Carneiro também, né? Então,
ela já volta com o nome de Ponta Negra, Sim. né? E volta com um time de locutores realmente Vai de peso. enfrentar a Rural. Exatamente. De um outro patamar. Inclusive a Bena Lago, que fez muito sucesso na Rural, ela é uma das locutoras contratadas e de sucesso de cartas na Ponta Negra. Eu lembro. Ela vai em seguida, ela não chega com esse time ainda. Depois ela é contratada e realmente se torna um fenômeno de E audiência. surgem novos talentos, como Rosa Rodrigues na Ponta Negra, Leíria Rodrigues foi de um concurso que elas fizeram no Cabral, e a Leíria Rick, ela foi contratada para ser operadora, fazer estágio com operação, e a Rosa já queria a redação, porque tinha curso de datilografia. A Rosa, é interessante registrar isso, né? O Hélio Nogueira, que é tio da Rosa, ele veio para ser candidato a deputado estadual, né? E o Hélio, ele passou pela Rádio Rural, fez uma carreira brilhante aí pelo Brasil afora, em Brasília principalmente, né? Ele trabalhou no Ministério da Agricultura, seção de comunicação. Exatamente. E o Hélio, nesse período, eu coordenei a campanha do Hélio, né, nesse período, e o Hélio foi conversar com o Nivaldo sobre a Rosa, né? E lá ele entrega a Rosa nas mãos simplesmente do Milton Correia, que era o coordenador de jornalismo, que até hoje ela tem um carinho muito grande por ele, né, devido assim a essa relação profissional que existiu aí no início, né, da carreira da Rosa, né, fazer só um registro. E também depois ela vai contar nos próximos episódios, com certeza aqui, nessa questão do jornalismo, quando ela chega na Rádio Rural, que o Armando Carvalho era chefe, chega o Dirley, ela vai ser avaliada e alguém diz assim, não, mas essa moça já tem muito peso, ela não é só estagiária. Mas isso vai ficar para as outras curiosidades. Quero dizer, nesta última interação com você, Jotaninos, olhando nos seus olhos, que você e todos os outros convidados que estão hoje aqui, que vão passar por aqui, é indispensável essa história do rádio, porque a gente está até com um grupo de radialistas aí, já se pensando num museu da imagem, do som, da voz, da história do rádio. Mas na tua avaliação, é uma mesma pergunta para os três, nesses 75 anos de rádio em Santarém, especificamente da Rádio Clube, que se tivesse assim, com esse nome ininterruptamente no ar, seria 76 anos da Rádio Clube. Hoje já existe uma outra Rádio Clube, que é a Rádio Clube do Tapajós, ligada a Belém. Mas como é que você vê o presente e o futuro da rádio, ou do rádio na realidade amazônica, na nossa região e no Brasil? Porque hoje a gente está aqui num podcast, a gente até começou fora do ar falando, será que podcast tem mais a ver com rádio, com televisão, com internet? Você sabiamente disse com streaming. Então, o streaming hoje é uma miscelânea, uma multimistura do áudio, do vídeo e de tudo mais. Mas fala do rádio que você viu nas suas pesquisas nascer e hoje chega a 75 anos já completados e vai para os 76 em Santarém. Sempre teve alguém que sempre falou, não só em termos de rádio, mas todos os meios de comunicação que surgiram, sempre que surgia um novo, se dizia, esse aqui vai matar aquele outro meio, né? Cinema, por exemplo, que era uma forma de comunicação através de uma tela e tudo mais, quando a televisão chegou, vai acabar o cinema, não acabou. É uma coisa, quando o rádio que chegou, a televisão chegou, o rádio vai acabar, não acabou. E agora se fala que com a chegada da internet, a televisão vai acabar, não acabou. Acho que o próprio Edinaldo falou aqui fora do ar que, na verdade, o que houve foi uma interação desses meios todinhos. Uma convergência. Uma convergência. E eles estão indo nesse século XXI, né? Não vão morrer, mas estão se transformando. E nós, enquanto profissionais, vamos ter que nos adaptar a isso. Tudo que nós estamos contando aqui são coisas até românticas, dos primórdios. Em todo tipo de atividade profissional, sempre que você tem os primórdios, é sempre engraçado, tem muitas histórias. E é sempre bom voltar às origens. E é bom voltar para a origem para que ninguém da nova geração acredite que a história está começando com ele ali. A história não começa, nem nós que estamos contando aqui, tem outros antes de nós, né, que de repente a história não pode não ter ficado registrado, que nós temos um problema no Brasil de memória muito, muito ruim, né, em documentação. Você, por exemplo, vê nos Estados Unidos, eles têm uma política de memória muito forte, que você em qualquer momento pode fazer um filme e você vai ter coisas arquivadas, armazenadas, discos, fitas, cassetes, tudo. Nós não temos aqui. Eu estava vendo um dia desse um documentário e um cara dizia, a nossa história no Brasil está se acabando, de cinema e tudo mais. Quer dizer, você acaba tendo que
sobreviver através das memórias. Então, não só a Rádio Rural, mas toda empresa ou instituição que se preze tem que preservar a própria história, né? Por exemplo, nós temos aqui um jornal que surgiu em 1853, mas ninguém nem tem um exemplar desse jornal em nenhum canto. Talvez esteja em alguma biblioteca fora daqui, porque tem muita gente de fora que pegava coisas aqui escritas e guardava. De repente, se você for buscar hoje na internet, você até encontra um arquivo virtual e de repente vai se deparar, olha aqui, a página daquele jornal, né? Alguém já me disse que, se não me engano, o Cristóvão Lucena tinha Ele tem. Ainda tem, não deixa ninguém pegar e nem pode deixar. Pois é. Mas é um desafio, eu quero agradecer porque você é convidado a voltar em outras edições, você é indispensável na questão, por exemplo, do podcast ou da edição especial destes 60 minutos na questão do jornalismo e também na questão do entretenimento, porque a gente vai falar da questão do programa que você foi campeão de audiência, porque não terminou de contar a história, só começou ali nos inícios, mas o tempo não vai dar. Edinaldo, e você fez esse casamento das letras, dos cursos de datilografia e continua escrevendo muito, produzindo muito. Você acabou de produzir, defender e ser aprovado em uma tese de doutoramento, mas tem muitos escritos para o rádio. A história do rádio, ela não terminou de ser contada, então é uma história viva. Como é que você analisa o presente e o futuro da rádio? Então, eu me preocupei em fazer as anotações por onde eu passei, né? E o rádio foi um desses segmentos. E quero aqui fazer um registro, que a raiz desse estudo pertence também a Oti Santos, a Minael Andrade, né? Porque uma pesquisa que nós fizemos lá no início, na graduação, e que eu continuei, né? Mas fiquei satisfeito quando cheguei na universidade e o Oti me disse que havia muitas anotações e nós unimos aquilo que nós tínhamos e transformamos nessa história que hoje a história do rádio é bem maior, né? Aliás, o Oti não pode estar fora de um desses episódios aqui. Com certeza, ele tem anotações incríveis, coisas que ainda não saíram. Principalmente nessa parte esportiva do rádio, o Oti talvez seja a pessoa que mais tem elementos para estar conversando, né? Por isso, meu abraço ao Oti e ao Minael Andrade também. E parabéns, viu, Everaldo, por essa iniciativa, pelos 60 anos da Rádio Rural, essa emissora que eu aprendi a amar e nunca deixei, né? Eu trabalhei em rádio, 2 rádios em Santarém, Rádio Clube e Rádio Rural. E eu fico muito feliz nesses momentos, assim, principalmente quando a gente tem a oportunidade assim, de trazer esses estudos, né? E para falar sobre o significado da história do rádio para a população de toda essa região, não é só de Santarém, né? Que a Rádio Clube ela veio para servir o pessoal do comércio, ela surgiu com essa intenção. A Rádio Rural não, a Rádio Rural veio para interligar, né? Para comunicar com toda a região e isso aconteceu porque ela veio com uma potência, com uma tecnologia mais avançada lá nos idos de 64. O convite está feito para voltar em outras edições desses 13 podcasts. Tá? Obrigado. Professora Lucineide, se a gente dissesse que o rádio acabaria, nós diríamos que a oralidade acabaria. O rádio é como um sinônimo da garantia da fala, e não tem educação sem ouvir, sem falar, sem diálogo, como já dizia o Paulo Freire. A sua avaliação do presente e do futuro do rádio na Amazônia, já que é uma das pioneiras lá da Clube, no aspecto ali da locução feminina, hoje a senhora sai do rádio, passa por um protagonismo de presença nos movimentos sociais, na parte da educação, mas está na academia, na universidade. O rádio é indispensável para essa relação da ciência, sobretudo essa ciência encarnada na realidade amazônica, para os amazônidas, dos amazônidas e para os amazônidas, a serviço também de toda a humanidade. Como é essa sua análise da nossa proposta aqui, de fazer deste podcast um instrumento de construção do conhecimento e uma motivação para a pesquisa acadêmica? Everaldo, inicialmente eu quero dizer que quando eu trabalhei no rádio, foi no momento mais difícil que eu acredito que tenha sido para o rádio. Foi exatamente no acerramento do regime militar na década de 70, a grande perseguição a quem estava no rádio, no movimento social, quem vinha desse lado, dessa periferia agitada, né, diria assim. Então, nós vivemos essa época
com muita intensidade. A época da negação da fala. Da negação da Da fala. oralidade. Né? E eu, por ser mulher, isso era muito mais significativo ainda. Eu vinha do teatro, do envolvimento de base e depois no rádio. E eu via sempre a rádio como um instrumento social também, né? E político. Porque em vários momentos eu corri sério risco, porque eu tocava músicas proibidas pela censura militar. Né? E músicas interessantes que falavam exatamente sobre a questão da reforma agrária, por exemplo. Né? Aquelas músicas que eram proibidas, que eu não podia falar em reforma agrária. E a gente tocava música, Funeral de um Lavrador, por exemplo, Cálice. Então, essas músicas que você não podia nem falar. Corriam riscos, né? Com riscos. E depois do movimento da juventude, o movimento de organização estudantil também. Então, e tudo isso junto, né, num contexto muito interessante. E eu vi a rádio sempre como uma forma de disseminar também ideias. Né? E eu continuo acreditando que o rádio é isso. Ela traz esse espírito, e mesmo com todas essas modificações, as mudanças, que eu acho natural que aconteça e é muito bom que aconteça. Nós não podemos viver com saudosismo, nós precisamos pensar adiante, evoluir no pensamento, atualizar. Eu penso que isso é muito importante, mas o espírito do rádio ele não morre. E nós estamos na Amazônia. Estar na Amazônia é pensar como fazer chegar essa comunicação em lugares que esse desenvolvimento, né, do nosso país ainda não chegou, que se considera desenvolvimento. Então, nos lugares que não tem energia elétrica ainda, essas pessoas continuam acompanhando o que acontece no mundo através do rádio. Então, nós não podemos pensar que, olha, agora acabou. Eu penso agora um pouco na questão das FMs, eu fico um pouco preocupada com a questão do alcance, realmente, né? Porque a rádio AM chegava a todos os lugares que você nem pode imaginar, sabe, Everaldo? Então, e a contribuição, né, social do rádio para a formação dessas pessoas. Rádio com a educação. Essa interligação e a questão da educação, que em nossa região tem uma marca fundamental. Santarém, você não pode falar do rádio em Santarém sem falar da profunda ligação com a educação, inclusive a Rádio Rural, que foi uma rádio de maior potência, digamos assim, de chegar rádio educadora, né? Chegar aos lugares, chegar a todos os lugares aqui, que era a rádio que nasceu realmente com a vocação de educadora, né? Inclusive já registrada em seu próprio nome. E aí nós não podemos esquecer da saudosa professora Francisca do Rosário Carvalho, que foi a primeira diretora mulher da rádio e diretora do MEB, porque o jornalista Manuel Dutra, na nossa revista de 50 anos ainda da Rádio Rural, ele entrevistou comigo a professora Francisca e lembra que o município de Santarém zerou o analfabetismo à época do trabalho dela, a professora Rosilda Avon. E Aurenice Gabler. Então, essa relação que a gente fala aqui com a universidade é mais do que necessária. Mais do que necessária. E hoje nós continuamos fazendo essa interligação, lógico, ressignificando tudo isso, né, dentro de outras plataformas também, de outras maneiras, mas nós estamos ressignificando a partir desse espírito do rádio, trazendo toda a herança, trazendo todo o amor pela comunicação a partir do rádio. Né? E agora nós estamos discutindo educomunicação, né? Nós estamos tentando saber como fazer chegar isso a essa garotada que está aí, trazendo uma linguagem diferenciada, mas também semeando essa mesma esperança de que a comunicação continue fluindo também através do rádio. E eu considero muito importante a fala do Nino, porque o rádio não morre. Ele está se ressignificando, né, Edinaldo? Vai se ressignificando e ele não morre. Então, lógico, outras formas estão chegando, outras maneiras, mas esse espírito continua e a Amazônia eu considero que é fundamental que nós continuemos investindo no rádio de qualidade. Obrigado, querida. Obrigado, queridos. Como dizia um programa aqui da Rádio Rural, nossa voz é nossa vida. E dizer que é um prazer estar sempre dialogando com vocês e que são todos convidados para outros episódios. A gente vai olhar para aquela câmera aberta onde todos nós estamos aparecendo, agradecendo aí a Dom Irineu Romão, nosso arcebispo metropolitano de Santarém, que é o presidente do Sistema Arquidiocesano de Comunicação, ao nosso diretor-geral, Padre Rui Barbosa, e a nossa gerente administrativa, Maria Bittar, que nos possibilitam estar aqui fazendo educomunicação, fazendo a interface entre educação e comunicação
e propondo novos caminhos para o rádio, rádio na Amazônia, rádio da Amazônia, para os amazônidas e para todo mundo ouvir. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser.